O Espírito Santo no arrebatamento. Um esboço cronológico da profecia do arrebatamento ao estado eterno. Extraído em Acontecimentos Proféticos por Bruce Anstey. O Espírito de Deus, na forma como age atualmente, também será tirado da terra. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 a 7, nos narra: E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Hoje ele habita na igreja que está na terra. A igreja é sua habitação. A igreja somos nós, os crentes. O Senhor prometeu que, uma vez que tivesse vindo para habitar na igreja, o Espírito jamais a deixaria. O livro de Atos, capítulo 2, versos de 1 a 4, nos narra que, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13 diz: Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. João capítulo 14, verso 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quando a igreja for chamada para a glória, o Espírito Santo sairá deste mundo para nunca mais vir aqui habitar. Isso não significa que o Espírito deixará de trabalhar sobre a terra. Porém, daquela hora em diante, ele fará sua obra neste mundo a partir de seu lugar no céu, como fazia antes do Pentecostes, na época lá do Antigo Testamento. Ele continuará a operar em uma diversidade de ações. Apocalipse capítulo 1, verso 4 nos diz: João, às 7 igrejas que está na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, como na vivificação das almas, etc. Nota do autor. Alguns poderiam perguntar: como podemos saber quando o Espírito será tirado? Cremos que as passagens a seguir deixam claro que isso acontecerá por ocasião do arrebatamento. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 e 17, nos diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós, e estará em vós. Na noite em que foi traído, o Senhor prometeu a seus discípulos que quando o Espírito de Deus viesse para fazer morada na igreja, isso está em Atos 2, isso seria para sempre. Quando a igreja for chamada para fora deste mundo, no arrebatamento, o Espírito de Deus irá junto, pois o Senhor disse que ele, o Espírito, nunca os deixaria. Isso também é encontrado no livro de Apocalipse. Nos primeiros 3 capítulos, quando a igreja é vista como estando na terra, o Espírito é encontrado falando constantemente
à igreja. Mas depois do capítulo 4, verso 1 e 2, quando a igreja aparece como sendo tirada do mundo, o Espírito não é mais mencionado. Até os capítulos 14, verso 13 e 22, verso 17, os quais se passam após a tribulação. Compare também os capítulos 2, verso 7, verso 11, verso 17 e verso 29. Capítulo 3, versos 6, 13 e 22, com o capítulo 13, verso 9. Repare na ausência notória de alguma menção ao Espírito. Isso é visto também tipificado em Gênesis, capítulo 24, onde é procurada uma noiva, a igreja, para Isaque, Cristo, pelo servo, o Espírito de Deus. Assim que a noiva foi assegurada, encontrada, tomada pelo servo, ele a levou ao longo de todo o caminho de volta à casa, a Isaque, que estava aguardando por ela. Assim como o servo voltou para casa com a noiva, também o Espírito Santo voltará para o lar com a igreja, quando o Senhor vier. Estas passagens demonstram que, quando a igreja for chamada para fora deste mundo, o Espírito não irá mais residir na terra. A partir desta ocasião, o noivo Cristo, a noiva a igreja, e os amigos do noivo, os santos do Antigo Testamento, etc., estarão juntos para sempre. Encontramos essas passagens em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, e em Hebreus também, no capítulo 11, verso 40. Eu e ele, em radiante glória, iremos profundo gozo desfrutar. Meu gozo será estar com ele para sempre, e o dele ter-me no seu lar. A igreja não passará pela tribulação, ela será levada para a glória na vinda do Senhor, no arrebatamento. Eu te guardarei da hora da tentação, da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Tudo isso acontecerá num piscar, num momento, num piscar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 56.